Olá pessoal, hoje vocês vão aprender a como inserir uma vista auxiliar no FreeCAD, tá? É uma ferramenta bem bacana, né, que veio aqui na versão 0.21 e estarei mostrando para vocês como utilizar, né, e como aplicar aí nos seus projetos, ok? Caso você queira conhecer os outros recursos que o FreeCAD trouxe nessa nova atualização, vou deixar um card para vocês darem uma conferida, tá? Que é umas ferramentas bem bacanas, principalmente na parte de desenho técnico aqui na parte de TechDraw, tá? Na bancada TechDraw para fazer os desenhos 2D, ok? Lembrando também, caso você queira dominar o FreeCAD, né? Caso você queira entender todo o fluxo passando ali pela modelagem, montagem, detalhamento, deixarei mais um card aí para vocês conhecerem o curso de FreeCAD na prática, ok? Vamos lá então, tá pessoal? Eu tenho esse modelo aqui, né? E aqui eu tenho uma aba onde está o modelo 3D aqui que eu modelei para fazer essa operação aqui, tá? Inserindo essa vista auxiliar aqui nesse ângulo, né? Apresentando essa vista aqui com essa furação, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou vir aqui no corpo e vou deletar esse recurso aqui que eu utilizei. E vou deletar a seção A e deixar só essa vista, tá pessoal? Então vamos lá. Aqui eu já tenho um modelo pronto. Para a gente conseguir inserir essa vista auxiliar, a gente vai precisar vir em Parte Design, criar um novo esboço e selecionar aqui a ferramenta, o plano frontal. Então no plano frontal eu quero inserir a vista nesse ponto aqui. Então para fazer isso, basta a gente vir aqui, deixa eu selecionar, né, deixar as ferramentas ativas, vou pegar uma linha, vou colocar nesse ponto aqui mais ou menos, dar um ESC, e vou selecionar aqui, né, selecionar geometria externa. Clico nele e vou clicar nesse ponto para referência. Agora eu vou pegar um ponto, para a gente utilizar para mais referências aqui, vou colocar aqui, um ESC novamente, vou selecionar esse ponto com o Ctrl pressionado, esse ponto e esse, vou colocar simetria. Agora vou selecionar aqui para colocar ferramentas como construção, clico nele, ele vai deixar o esboço aqui, as ferramentas esboço azul, vai ser só uma geometria de construção somente, tá? Então eu clico aqui nessa ferramenta de linha, clico nesse ponto e vou clicar aqui. Agora eu vou clicar nesse ponto. Vou clicar nesse ponto e nessa linha e vou colocar que eles são perpendiculares, para ele ficar alinhadinho. E agora seleciono esse ponto e esse ponto com o Ctrl pressionado e aplicar simetria. Agora a gente sabe que ele está completamente paralelo e perpendicular em relação a essa linha, tá? Então se eu aumentar ou diminuir, né? Na verdade faltou aplicar perpendicularidade aqui. Pronto, agora sim. Agora a gente tem essa referência aqui definida, tá? Então eu vou deixar ela com essa linha aqui maior. Vou apertar em fechar. Vou vir aqui na página. Vou clicar com o botão direito e ativar os frames aqui. Pronto, para a gente visualizar. Vou deixar mais ou menos aqui no meio, tá? E agora, em modelo, vou selecionar o esboço que a gente fez, mais a vista que a gente aplicou, com o Ctrl pressionado, tá? Então ele selecionou essas duas ferramentas aqui. E agora vou ir em TechDraw, vou vir aqui em ferramentas de corte, tá? Tem a Section View e a Complex Section. Vamos selecionar a seção complexa aqui, clico nela, ele vai aplicar basicamente, né, os recursos de seção personalizada, tá pessoal? Que eu trouxe no vídeo sobre as novas ferramentas do FreeCAD. Então beleza, selecionamos ele e agora, só para referência, tá? Vou colocar aqui para a direita, para ele fazer um corte para a direita, um identificador A. E agora eu posso atualizar vista. Notem que ele já trouxe aqui para a gente a vista. Mas se a gente for olhar com mais atenção aqui, vamos ver que ele está fazendo uma vista em corte lateral, né? Apontando para a direita aqui. E ele está como se fosse uma vista lateral esquerda, né? Ele só puxou essa vista para cá. E não é assim que tem que ficar para a gente ter acesso à vista auxiliar. Se a gente for reparar aqui, esse chanfro aplicado, ele está em relação a 45 graus, tá? Em relação ao eixo Y. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos aplicar 45 graus aqui e atualizar vista. Notem que não aconteceu nada quando a gente pediu para atualizar vista aqui, ele continua da mesma forma. Por quê? Esses 45 graus, ele ia inclinar nessa posição aqui, ó, né? Então ele não vai estar apontado para a peça.
Então, nesse caso, vou colocar menos 45 graus e atualizar vista novamente. Então, notem que agora sim, ó, ele inclinou 45 graus para baixo, né, para essa região aqui, e agora ele está apontando completamente para a peça. Então, é como se fosse uma vista em corte aqui, só que como vista auxiliar, tá? Então, se a gente olhar aqui nessa posição, a gente vai ver que a vista que está sendo apontada aqui, nessa vista auxiliar, ele está indicando exatamente como a gente veria a peça se estivéssemos nessa posição aqui. Né? Aí, para não ficar aparecendo vista em corte, para ela ficar como vista auxiliar, né? Eu vou dar um OK aqui, vou voltar no modelo 3D, vir aqui no esboço, dar 2 cliques para voltar para a edição e vou colocar aqui 0,1. Então ele vai ter uma distância de 0,1, ele vai ficar bem pequenininho. Posso fechar, vamos voltar no TechDraw e ele vai ficar aqui como se fosse, né, uma setinha só apontando como vista auxiliar, tá? Posso tirar os frames aqui, né? Eu coloquei um textinho de vista A nessa posição. E aqui a gente consegue visualizar a peça, tá? Então, é bem bacana esse recurso, tá, pessoal? É bem interessante se utilizar, ainda mais quando você estiver modelando peças complexas, que você precisa indicar algumas vistas específicas ali, né? Algumas vistas auxiliares. Esse novo recurso, né, no FreeCAD 0.21, eu acredito que ele vai auxiliar bastante, né? Ele vai ajudar bastante para esse tipo de situação, ok? Bom, era basicamente isso, tá, pessoal? Sobre vistas auxiliares que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de curtir, de se inscrever e compartilhar, né? Para mais pessoas no Brasil conhecer o FreeCAD, que é uma ferramenta poderosa ali, né? Na parte de tanto de modelagem quanto de montagem e detalhamento, né? Nessa parte CAD, o FreeCAD é uma ferramenta gratuita excepcional. Beleza? Então, pessoal, valeu, falou e até mais.